Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Escuta que aí vem história. E aqui, todas as semanas, nós vemos uma história do espírito Humberto de Campos, o nosso irmão X, que as trouxe através da mediunidade de Chico Xavier. E atualmente estamos vendo as histórias reunidas no livro Reportagens de Além Túmulo, publicado pela Federação Espírita Brasileira. A nossa história de hoje é a de número 29, cujo título é O Diagnóstico. O Diagnóstico. E a história vai tratar de Tomé Colavida. Tomé Colavida. Eu nunca vi esse sobrenome. Colavida. Tudo junto. Colavida. E o fato de se chamar Tomé não deve ter sido por acaso. Claro que esse é um nome fictício, não é? Então, Tomé Colavida, vamos lembrar que essa história tem mais de 80 anos, numa época onde as reuniões mediúnicas eram abertas ao público. E a gente vai entendendo porque não é mais, não é? Totalmente contraproducente, como dizemos. E então, Tomé Colavida frequentava reuniões mediúnicas porque queria ouvir dos espíritos uma solução, um diagnóstico para a sua saúde. Sempre mandavam a ele tratamentos, mas ele não se satisfazia. Então, esse diagnóstico passa a ser quase que uma obsessão para ele, não é? Vamos ver como é que é essa história. Antes da reunião mediúnica, Tomé Colavida imprimiu a carícia habitual aos longos bigodes. Aquela carícia que antigamente os homens faziam aos bigodes, não é? Fazendo com que as pontas se tornassem mais finas e voltadas para cima. Então, o seu olhar fisgou, ou seja, caiu sobre a médium Dona Eulália com uma ponta de prevenção e dirigiu-se, da mesma forma, ao orientador dos trabalhos, acrescentando a seguinte fala: Senhor Martinho, o diretor da reunião mediúnica, vejamos o caso do meu diagnóstico. Iniciados os serviços psicográficos, espero que a receitista, a médium, uma médium receitista, muito habitual antigamente nas reuniões mediúnicas, a presença de uma médium receitista. Dona Ivone do Amaral Pereira, ela também era médium receitista. E o médico que escrevia por ela as receitas, Dr. Bezerra de Menezes. Sim. Então, o nosso Tomé Colavida fala ao senhor Martinho sobre o diagnóstico. Iniciados os serviços psicográficos, espero que o médium receitista não me falte com os esclarecimentos técnicos relativamente aos meus males orgânicos. Esses esclarecimentos, claro, iriam através do espírito que se comunicaria pela sua mediunidade. Imagine o senhor que já visitei diversos agrupamentos espíritas sem resultado satisfatório para ele, porque ele queria o que ele queria. Pessoas imaturas não estão preparadas para receber o melhor que possa ser dado a elas. Não, elas querem o que elas querem. Esse, para elas, é o melhor, ou não, nada serve. Simples assim. Conhecem alguém assim? E aí, então, o diretor, o senhor Martinho, diz: não obteve definições precisas? Nunca. Frequentemente recebo mensagens de Acácio, amorosa entidade que se afirma amigo meu de outras eras.
Todavia, suas elucidações não me satisfazem. E vivo desalentado, aflito. Desde muito permaneço arredio na medicina. Meu sobrinho Sinfrônio, médico clínico de renome, aconselhou-me exames detalhados. Entretanto, veja, ele teve uma orientação médica, não é? Mas, entretanto, perambulei em vão através de laboratórios por mais de 2 anos. E de alguns meses para cá, quer dizer, os exames que foram feitos não trouxeram para ele, não foram conclusivos, não tiveram também, não favoreceram um diagnóstico. Então ele decidiu, de alguns meses para cá, vivo interessado no espiritismo, procurando, porém, inutilmente, a solução do meu caso pelas salas mediúnicas. E aí Martinho volta e pergunta: mas não terá obtido conselhos, receituário, indicações? Sim, semelhantes recursos não me têm faltado. Contudo, que me vale roteiro sem nomenclatura? Ele queria o rótulo do diagnóstico. Necessito obter o diagnóstico de minha verdadeira situação. Creio, não andaria bem avisado se usasse remédios, ignorando quais os sofrimentos físicos. Preciso esclarecimentos exatos. Diretrizes francas. Cuidado com o que pedes, porque podes obter, não é? Apesar, porém, de minha insistência, os espíritos nunca traçaram o diagnóstico desejado. Aconselham-me, atendendo talvez a minha ansiedade, com a panaceia das boas palavras. Uma dosezinha de ironia aqui, não é? Entretanto, isso não serve ao meu temperamento amigo da verdade. Um pouco de orgulho também. Martinho sorriu paciente e lhe disse: em todas as coisas, meu amigo, há que considerar os desígnios providenciais de Deus. Por que será? Deus sempre tem seus propósitos. Por que será que ele não estava sendo informado do diagnóstico, não é? Mas não estou contra Deus. Se é que os desencarnados veem alguma coisa, aí veio a provocação já. Se é que os desencarnados veem alguma coisa da nossa máquina orgânica, externa e internamente, por que semelhante esquivança? Ou seja, por que eles não são diretos? Por que não falam aos meus pedidos reiterados? Sabem acima dos médicos, enxergam além do raio-x, escutam além da epiderme, quer dizer, conseguem aprofundar a visão além da epiderme, né? Donos de tamanhas possibilidades, por que a negação de algumas palavras que me aclarem as dúvidas? Medicar-se alguém com conhecimento da própria situação constitui grave perigo. Desculpa, faltou, não li direito. Medicar-se alguém sem o conhecimento da própria situação constitui grave perigo. Simples receituário não satisfaz ao homem observador e inteligente, que obviamente era o caso dele. O orientador da reunião não quis alimentar a palestra e permaneceu em silêncio, convidando em seguida os presentes à oração habitual. Terminados os trabalhos, a folha de papel relacionava o nome de Cola-Vida, mas não exibia coisa alguma além de certas indicações para tratamento, como ele sempre recebia. Nada de explicações técnicas, nada de terminologia científica. E o diagnóstico? Perguntou o enfermo, desapontado, fitando a médium entre a desconfiança e a censura. Se ela fosse a responsável por isso. Ela é só o lápis, né? Através do qual o espírito escreve.
Não recebi qualquer observação, a dona Eulália respondeu a ele, né, porque ele falou com ela, foi desdenhoso mesmo com ela. Não recebi qualquer observação nesse sentido, ela praticamente se defendendo, não é? Falou de forma humilde e tímida. Ora, ora, senhor Martinho, disse Tomé. Às vezes chego a pensar que este movimento de comunicações com outro mundo não passa de grosseira mistificação, ou seja, tudo mentira. Peço definições médicas e responda-me com apontamentos de alimentação e nome de tinturas, porque era muito comum usar-se a fitoterapia, né? Então, são tinturas vegetais para o tratamento. Onde iremos com isso? Depois de mirar de novo, dona Eulália, afinal, né, ela era médium, ele não podia mirar os espíritos, mirava a médium. Depois de mirar dona Eulália de alto a baixo, com ares de zombaria, perguntou: quem receita por seu intermédio? E ela responde: é o doutor João Crisóstomo, de Toledo. Toledo, uma cidade na Espanha. Então, ele foi, quando encarnado, médico na cidade de Toledo. Doutor João Crisóstomo, que foi antigo médico nesses sítios. Tomé riu sarcástico e acrescentou: parece que ele anda desmemoriado e completamente alheio à medicina. Esse espírito deve ser um espertalhão. A essa altura, Martinho, o diretor da reunião, adiantou-se. Mas, senhor Colavida, nesta casa, nós não temos o direito de insultar benfeitores. Não somente os espíritos amigos, mas também Dona Eulália, também era benfeitora, não é? Estava ali ajudando. Não nos pedem, nem os espíritos, nem Dona Eulália, nenhum tipo de retribuição. Os mentores espirituais certamente sacrificam-se bastante vindo até nós, e a médium abandona sagradas obrigações domésticas para atender aos nossos apelos. Não desconheço as nossas deficiências e admito que a nossa tarefa esteja repleta de falhas e erros que a experiência corrigirá. Mas seria justo acusar de embusteiros, mentirosos, né? Falsários, os que se devotam ao trabalho com amor e renunciação? Tomé percebeu o terreno falso em que se colocara, pedindo desculpas, então. Invocou o famoso subconsciente. Ah, foi a culpa do subconsciente. Me traiu o subconsciente. Invocou o famoso subconsciente e rogou fosse admitido na próxima sessão, recebendo as melhores expressões de fraternidade por parte dos companheiros ali reunidos. Em volte sim. Na semana seguinte, repetiram-se os mesmos comentários, com a teimosia renitente de Colavida. A boa vontade de Martinho também se repetiu e a natural timidez de Dona Eulália. O enfermo estava ansioso, ainda não tinha começado a reunião. Solicitava pareceres do médico desencarnado, emitia observações técnicas e, por último, pedia, se possível, o comparecimento de Acácio, aquele seu amigo invisível, para maior esclarecimento da situação. Findos os trabalhos da noite, verificou-se que João Crisóstomo lançara no papel as mesmas recomendações anteriores, sem trocar uma vírgula, igual. Nada de nomear a enfermidade do consulente. Acácio, contudo, o amigo espiritual, escrevera-lhe uma mensagem ponderada e afetuosa. Meu irmão, dizia ele, cheio de carinho, não guardes um diagnóstico que nos seria, não aguardes um diagnóstico que nos seria difícil fornecer. Eu não explico por que seria difícil, mas se ele diz que seria difícil, ele estaria a mentir? Não. É bom que a gente ouça, não é?
Seria difícil, não nos exige. Não nos exijas isto. Não aguardes isto. Vale-te da cooperação do amigo espiritual que te ministrou, o médico, não é, João Crisóstomo, que te ministrou indicações tão úteis e procura pô-las em prática. Por que impor condições aos que te beneficiam? O grande problema não é o de receberes uma frase complicada, à guisa de definição, ou seja, como definição, mas sim buscares a restauração das tuas energias, cheio de boa vontade. O diagnóstico, Tomé, nem sempre pode ser perfeito e nem sempre se ajusta às finalidades da renovação orgânica. O corpo do homem é uma usina de forças vivas, cujos movimentos se repetem no tocante ao conjunto, mas que nunca se reproduzem na esfera dos detalhes. Então, quer dizer, cada um de nós é único. Embora temos casos que pareçam semelhantes, até com os mesmos diagnósticos, na minudência, cada caso é um caso, cada caso tem a sua origem, não é? As dores de cabeça são idênticas nas sensações que proporcionam, mas quase sempre desiguais nas origens. Então, 100 pessoas podem ter dor de cabeça, mas a origem dessas dores de cabeça podem ser totalmente diferentes. Como te oferecer um diagnóstico exato se amanhã sensíveis modificações podem ocorrer em tuas células mais íntimas? Não furtes ao benefício. Não te furtes ao benefício. Afinal, ele está recebendo orientações e indicações de tratamento. Não te furtes ao benefício apenas porque não podes impressionar os olhos mortais com meia dúzia de termos indecifráveis. Trata-te, meu amigo. O tempo é precioso. Cuida da maquinaria física. Aceita a bondade do Eterno Pai, sem cristalizar o pensamento nas normas secundárias da ciência terrestre. Lembra que te amamos intensamente e desejamos o teu bem-estar. Leu Colavida a mensagem afetuosa, voltando-se irritadiço ao Sr. Martinho e falou: afinal, estou sem compreender coisa alguma. Sinto-me doente, cansado, peço esclarecimentos que satisfaçam, e os invisíveis me dirigem exortações? Quer dizer, me pedem bom ânimo? Exortação. E fixando o olhar na médium, de novo, médium, rematava: francamente, minha decepção é sem limites. Martinho, na fé serena que lhe assinalava as atitudes, falou tranquilo: é o que merecemos, meu amigo. Desejávamos receber o diagnóstico, mas Tomé coçou nervosamente a cabeça e cortou-lhe a palavra. Nada de reticências, porque nós, reticências. Nada de reticências. Presenciamos verdadeiros fracassos da parte dos espíritos que não davam o que ele queria. Que era diagnóstico. O que lastimo é o tempo perdido a procurar elucidações, quando me asseveravam que o espiritismo é fonte da verdade. Onde a franqueza nessas farsas em que venho pondo minhas melhores esperanças? Em todos os grupos, apenas encontrei material incompleto, entre médiuns supostamente humildes e doutrinadores pretensamente inspirados. Estou farto. Não vim procurar consolações, mas informes necessários. Esses espíritos, contudo, devem andar lá no alto à maneira de asnos cá embaixo.
Em toda parte é dissimulação, ignorância e fanatismo. Solicito diagnóstico e lançam-me recomendações estranhas a todo o conhecimento de posologia, né, que é aquela indicação de como tomar a medicação. Abandonarei a minha experiência, convencido de que o espiritismo e a mediunidade são duas tolices mundiais. Os companheiros já haviam se retirado, à exceção de Martinho e Dona Eulália, que permaneciam ali suportando heroicamente a neurastenia, ou seja, o acesso de nervosismo do enfermo malcriado. Reconhecendo-lhe a irritação, dispunham-se ambos a abandonar o recinto em silêncio. Vamos embora. Quando, ao primeiro gesto de despedida, Tomé procurou retê-los ansiosamente. Por quem são? Ajudem-me. Não desejo sair experimentando tamanha impressão de abatimento moral. Quero a verdade, senhor Martinho. Auxilie-me na consecução desse propósito. Ou seja, na realização desse propósito. A falta do diagnóstico desejado acabrunha-me. Sinto que tudo é mentira em torno de meus passos. E depois de fixar a médium, de novo, ansiosamente, por favor, me ajude, aquele olhar, súplice, concluiu: Dona Eulália, se esses espíritos que a senhora diz ouvir e ver são personalidades reais, por que razão me negam a verdade? Agora que estamos sós, só eles três, atendam por amor de Deus. Peçamos diretamente aos invisíveis que se manifestem e me esclareçam. Cuidado com o que pedes. Havia tamanha emoção naquelas palavras que Martinho e a médium se entreolharam penalizados. A interpelação silenciosa do senhor da sessão, a nobre senhora, quer dizer, aquela interpelação silenciosa, que a pessoa só... E ela, então, respondeu: estou pronta. Sentaram-se os três. O orientador orou com lágrimas, invocando a providência divina. Foi então que o amigo espiritual, por intermédio de Dona Eulália, falou em voz triste, mas firme: Tomé, em vão temos procurado auxiliar-te na sua cura. Atende ao teu caso orgânico enquanto é tempo, porque teu corpo está dominado pela morfeia nervosa. Esta era uma das formas de dizer, há 80 anos atrás ou mais, que a pessoa tinha lepra, que hoje chamamos de hanseníase. Tanto quis ele saber, olha que não é fácil, há 80 anos atrás, receber esse diagnóstico. Hoje existe tratamento? Sim, hoje existe tratamento. Mas à época... E o que aconteceu quando o espírito disse isso, não é? Colavida fez-se pálido e esforçou-se por não cair, ali mesmo, fulminado pelo diagnóstico doloroso. Suspenderam-se as preces sob forte emoção. No dia imediato, o doente, atormentado, procurou gabinetes de pesquisa especialistas em moléstias do sangue, obtendo a confirmação amarga. À noite, insistiu para que Martinho e Dona Eulália se reunissem em sua companhia. Estava desfigurado em pranto. Terminada a prece do diretor da reduzida assembleia, só os três, o enfermo exclamou soluçando:
Ó benfeitores invisíveis, por quem sois? Auxiliai-me no destino cruel. Que surpresa dolorosa me preparastes, dando-me conhecimento da realidade terrível. Eles queriam falar? Quem insistiu? Quem insistiu? Muito, 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 muito. Mas nesse momento, a generosa entidade de Acácio tomou o punho da médium e escreveu: Conforma-te, meu querido Tomé. Não querias a verdade completa, o diagnóstico aproximado de tua situação orgânica? Não chores. Lembra-te de que Jesus é o divino médico e não esqueças que se tens agora a lepra do mundo, não estás esquecido pela bondade de Deus. É uma história e tanto esta, não é? Quanta teimosia e quanto despreparo para receber o amparo do alto. Eles, em tudo, têm suas razões, que às vezes nos escapam. Merecem os espíritos do alto o nosso voto de confiança? Eu acho que o nosso Tomé, que não queria crer exatamente como aquele outro Tomé, apóstolo, não é? Aprendeu a sua lição, de forma amarga, mas aprendeu. O diagnóstico é a nossa história de hoje, que com certeza, mais uma vez, nos ensina muitas coisas. Semana que vem estaremos de volta com mais um Escuta que aí vem história. Até lá, muita paz a todos.